pastor Jorge, aplauda Jesus por receber esse grande homem de Deus, uma grande experiência missionária. Louvado seja Deus, estará ministrando as nossas vidas. Amém? Estenda a mão para cá e diga: em nome de Jesus, nós te abençoamos com toda sorte de bênção e liberamos toda a autoridade, toda a graça, toda a ousadia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Quero nessa noite, com muita alegria, externar mais uma vez a minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta casa. Pastor Fábio Sena, que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, e sempre que me é dada a oportunidade de estar nessa casa, meu coração fica jubiloso. Muito obrigado, pastor Fábio, que eu o chamo carinhosamente de Fabinho, porque eu conheço há muitos anos a sua trajetória, o seu trabalho, acompanho, mesmo que à distância, mas tenho acompanhado o crescimento dessa obra e feliz com o que Deus tem feito aqui. Grato a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito. Minha filha me fez uma surpresa, meu genro, meus netos, e eu estou muito feliz nessa noite. Isso torna para mim uma responsabilidade ainda maior, e eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, nós já presenciamos aqui uma apresentação fantástica, falando a realidade do campo missionário, expressando aqui o que é missões, trazendo para nós, despertando dentro de nós a necessidade de nós nos comprometermos com o campo missionário. Missões é algo muito sério. E hoje é uma noite voltada para esse trabalho. Aqui nós já recebemos avivamento, no início fantástico, e agora é o momento de Deus falar conosco. Amém? Amém. Trago-vos uma palavra nessa noite. Não quero ser extenso, cansativo aos senhores, mas não posso deixar de falar aquilo que Deus colocara ao meu coração. O Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, eu quero fazer uma leitura de 2 versículos nessa noite. Capítulo de número 4 e versículos de número 3 e 4, que diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. A expressão era necessário passar por Samaria não fala de geografia, mas de propósito de Jesus. Jesus não escolheu aquele caminho por um acaso, nem por conveniência. Pelo contrário, ele atravessava uma região que era evitada pelos judeus, com a finalidade de alcançar uma vida marcada por rejeição e sede espiritual. Essa deficiência de conhecimento dos irmãos, que os judeus e os samaritanos
não se comunicavam. Existia uma barreira entre eles. E os judeus, eles evitavam passar por Samaria, mesmo sabendo que saindo da Judeia para ir para a Galileia, teria que atravessar por Samaria. Eles preferiam rodar, ou seja, circular por mais entre 10 a 20 quilômetros a mais para evitar passar pelo meio de Samaria. Mas nessa ocasião, Jesus rompe essa tradição. Jesus rompe esse obstáculo e ele passa direto. Jesus não faz o percurso que os judeus faziam para fugir de Samaria. Pelo contrário, ele faz o caminho que era necessário. Ele diz: eu vou por aqui, porque Jesus já sabia que caminhando por aquele caminho teria um encontro com alguém que havia necessidade de uma mudança de vida. Aleluia. Além disso, Samaria representa lugares e pessoas que muitos evitam, mas Deus nunca ignora. Olha que coisa linda, o texto mostra que Jesus move por necessidade divina, não por preferência humana. Outros viam desprezo, mas ele via o campo missionário. Quando muitos rejeitaram Samaria, Jesus via ali uma necessidade de ganhar uma alma. Quando muitos rejeitavam Samaria, Jesus tinha o desejo de passar por ali, para dizer: eu preciso, existe alguém ali que precisa ser alcançado. Nós vemos hoje, numa representatividade de Samaria, lugares que muitos não querem entrar mais, lugares que são rejeitados por muitos, lugares que ninguém mais quer ir pregar o Evangelho, mas que Jesus ainda está preocupado em alcançar essas almas. Nos dias atuais, poderíamos falar de Samaria, numa representatividade dentro de um sistema carcerário, lugar que ninguém quer pegar, lugar que ninguém quer entrar, mas um lugar aonde Deus, aonde o Senhor ainda almeja ganhar almas. Quantas pessoas eu vejo dizendo: bandido bom é bandido morto. Só expressa palavras como essa quem não conhece o poderio transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem conhece o Evangelho sabe que quando o olhar de rejeito chega, ali, muito além disso, existe o olhar misericordioso de Deus. Amém. Que vai alcançar lugares que muitos não querem entrar. Vidas que são rejeitadas, vidas que são esquecidas, que são abandonadas, mas que ainda são vistas por Deus, ainda são almejadas por Deus. Quantos de nós peregrinávamos por regiões como Samaria? Quantos de nós brigávamos por regiões esquecidas como Samaria? Que alguém olhava e dizia: daí não pode sair nada. Mas que a misericórdia de Deus nos alcançou. Amém. Glória. Aleluia. Eu fui
foi alcançado dentro de uma favela. Hoje não pode falar favela, hoje tem que falar comunidade. Favela é discriminação, mas a minha época era favela. Nessa ocasião, era um lugar onde existia os piores bandidos daquela época. Eu, mais 7 irmãos homens e 3 irmãs mulheres, todos jovens. E os vizinhos olhavam para minha mãe e diziam para minha mãe: vão virar tudo bandido, vão virar tudo marginal. Mas a minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja simples, uma igreja humilde. Não era uma igreja bonita como essa aqui, não. Era uma igrejinha de banco de madeira. Não tinha som como esse, microfone sem fio. Era aqueles microfonezinhos pequenininhos. Sabe aqueles de vender 30 ovos por 10 reais? Era aqueles de vender churro na rua. O somzinho da igreja era aquele, ó, você dava glória a Deus no microfone e saía aleluia nas caixas. Igrejinha humilde. Os banquinhos de madeira, você sentava e ele rangia. Mas foi empossado o nome de Deus naquela igreja. Eita glória. E ele, usado por Deus, começou a invadir Samaria. Aleluia. Eita glória. Ele começou a pregar em Samaria. Porque ele teve uma visão que ali dentro de Samaria, Deus iria fazer um milagre. Eita glória. E o povo dizia: vai virar bandido. E aquele homem de Deus, pregando o Evangelho. E um dia, ele olhou para mim e disse assim para mim: você vai ser pregador do Evangelho. Eita glória. Eita aleluia. A sociedade já tinha decretado a minha sentença. O inferno já fazia festa, aguardando a minha chegada. Mas alguém usado em Samaria disse: você vai ser pastor, você vai ser pregador do Evangelho. Alguém usado em Samaria olhou para minha mãe e disse: Deus vai salvar todos os filhos da senhora. Amém. E Deus fez uma grande obra. Quando todos olhavam e diziam que eu ia virar bandido, o Senhor olhou do céu e disse: esse negão vai ser pregador do Evangelho. Ô glória. Talvez você tenha alguém vivendo em Samaria, que alguém olha e diz: não tem mais jeito. Talvez já decretaram a sentença, olhando para dentro da sua casa, dizendo: teu filho é alcoólatra, seu marido é alcoólatra, seu filho é dependente químico, não tem mais jeito. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: enquanto você está aqui, a graça está entrando em Samaria para libertar essa noite. A vara séria. Aleluia. É diferente. Ele vai por caminhos diferentes. Os judeus fugiam de Samaria.
Eles iam por fora de Samaria. Mas o Senhor passou por dentro de Samaria. Você está entendendo nessa noite que Deus, quando Ele levanta um homem e uma mulher, o propósito que Ele tem não é cortar atalho, mas é entrar por lugares que ninguém quer entrar. Aleluia. É chegar em lugares que ninguém quer chegar. É pregar aonde ninguém quer pregar. Missões é isso, irmãos. Missões é entrar em lugares esquecidos, lugares abandonados, estender as mãos para quem está precisando. Era necessário passar por Samaria. Jesus vai entrando, passando por Samaria, e o texto diz que ele encontra uma mulher, e essa mulher estava tirando água do poço. Jesus pediu a ela que desse um pouco de água. A mulher reconheceu. Disse: como pode? Por serem judeus, pedem de beber a mim, que sou uma samaritana. Tu não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aquilo não era um encontro ocasional. Tinha um propósito naquele encontro ali. Tinha uma finalidade naquele encontro ali. Você precisa entender que para o missionário, o caminho nem sempre ele é um caminho de flores. O caminho do missionário não é caminho regado de regalias, mas é passar por lugares difíceis, é passar por lugares perigosos. Às vezes eu fico olhando para alguns missionários, entre aspas, que querem fazer missões, pregadores, cantores, mas querem hotel, Eita querem Deus. valores, Fala, Pai. querem luxo. Missões é trilhar caminhos, não que o missionário quer, mas é trilhar o caminho que Deus o determina. Aleluia. Ô, glória. Não é o que ele escolhe, é o que Deus determina. O missionário não vai escolher Deus. Eu quero fazer missões aonde eu possa dormir bem, aonde eu possa ter um carro importado para me transportar. Na ocasião, quando eu estive no continente africano, eu fiquei na base missionária. E a nossa cama era no chão. E era um barraco de madeira. Era uma esteira de palha deitada no chão. E eu olhando para o céu. Aquele barraco. Eu não tenho medo de rato, eu tenho fobia de rato. E eu deitado na cama, na esteira, mais dois irmãos que tinham viajado conosco estavam ali. E quando eu olho para a festa daquele barraco, me aparece um rato. E eu olhando, conversando com os irmãos e de olho no rato.
Jesus, tira esse rato aqui. Tira esse rato aqui, Jesus. E nada. E o rato andando naquela maneira. E foi passando, andando e eu acompanhando. Os irmãos falando e eu de olho no rato. E aquele rato foi descendo assim, pastor Fábio. E eu deitado no chão e ele foi para o campo e eu olhando no rato. O rato veio na nossa direção de Jesus, tem misericórdia. Eu queria pular, eu queria correr, mas com vergonha dos irmãos, ele deu desse tamanho com medo de rato. E aquele rato vinha, começou andando e eu de olho naquele rato. Aí tinha uma raquinha, acho que do lado assim de um banheiro. E eu orando e a misericórdia de Deus alcançou, o rato entrou no banheiro. Eita Deus. O pastor disse, pastor, amanhã nós vamos para a aldeia. Amanhã nós estaremos pregando na aldeia. Que bênção. Na aldeia. Tem no carro, nós vamos cantando no carro. Aldeia. Chegamos na aldeia, um sol, 40 graus na sombra, 50% mais feio do que Jesus. Só queimando o cucuruto, irmã. E nós construímos a igreja, que nós chamamos de igreja de um dia. Para inaugurar a noite, igreja, que fazia armação de madeira, cercava a cozinha. Tem chão de terra batida, vai inaugurar a noite. As irmãs fazendo comida para nós, fogãozinho no chão, e a irmã banando para as moscas não levar nossa comida. Eu vi um negócio em cima da tenda, onde os irmãos comiam, aí eu fui ver o que era. O irmão disse, é a mistura que tem hoje. Eu disse, fica isso aí, irmão, isso é rato, de sabor, isso aí. Eu disse, não é rato de inglês não, chama embeua. Mas quando eu olhei para mim, aquilo era rato, eu disse, eu estou fora. O senhor comeu, pastor? Não. Comi não. Mas eu comi um peixe. O peixe dava os 2 dedos de gordura. Cebolinha, enchia a boca de gordura. Tinha que dar glória a Jesus. Eu me lembro quanto que eu gastei de ligação para o Brasil, falando para minha esposa e contando o que estava acontecendo na África. Me dizendo, volta para casa, volta para casa, volta para casa, se eu preciso pregar o Evangelho. Missões não é o missionário que escolhe o caminho que quer traçar. Era necessário Jesus passar por Samaria. Entenda, faz-se necessário Deus usar a tua vida para entrar na favela, para abraçar morador de rua. Faz necessário Deus levantar homens e mulheres sem medo, sem preconceito, sem racismo, para enfrentar as dificuldades e ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Permite-me dizer nessa noite, eu tenho orado e pedido a Deus, Senhor, reacenda a chama do primeiro amor. Essa igreja atual, eu não quero generalizar, mas é uma igreja acomodada. Eita glória. É uma igreja que está na beira do ribeiro, molhando os arteiros, refrescando os pés, que tem medo de mergulhar no ribeiro em profundidade e conhecer a Deus mais profundo e ver o que Ele é poderoso para fazer. Nós precisamos voltar aos primórdios. Quando eu digo voltar aos primórdios, é aquela igreja que saía de dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Que não tinha medo de cara feia. Eita glória. Que não tinha medo de ameaça. Eita glória. Mas enfrentava as dificuldades com sol, com chuva, era
pergunto, cadê os crentes que carregavam a Bíblia? Eita glória. Cadê os crentes que entregavam folheto? Cadê a igreja que fazia livre? Eita glória. Se não der para dar glória, diga, eu vou entender, irmão. Mas eu preciso parar. Aleluia. Cadê a igreja? Eita glória. Fala, papai. Cadê a igreja que não tinha medo de entrar em Samaria? Que rompia os obstáculos, Eita Senhor. que rompia as tradições. Cadê a igreja que pregava para o traficante e via ele cair de joelho? Eita glória. Que pregava para uma prostituta e via ela cair de joelho? Cadê a igreja que fazia mais livre e Deus curava na praça? Cadê a igreja? É necessário passar por Samaria. Entenda que os caminhos que Deus prepara nem sempre são confortáveis. Deixa eu dizer uma coisa: se você está pensando em ir para o campo missionário para viver um conforto, esquece. Vocês viram isso aqui, pastor? Nossa, que lindo! Uma multidão. Mas eu sou de todo pregador, eu sou de todo pregador, pegar uma multidão e começa daí. Imagina, irmão. Pegar um microfone, você vê aquela multidão te olhando. Gravar um DVD. Senta para conversar com ele. Senta para conversar com ele, para saber o que acontece por trás dos bastidores. Eita Deus, é verdade. Eu encontrei uma missionária, passou 3 anos orando para comer um pedaço de linguiça calabresa. Eita Deus. E você aqui, o arroz pegou na panela, joga fora. É desse jeito. Minha esposa tinha um negócio, eu não como arroz dormido. O que é arroz dormido? Não? Eu não como arroz dormido, que é arroz dormido. Nossa, que arroz é esse? Você come, você faça um mexidão para mim? Ô glória! Eita glória! Sabe o que é mexidão, irmão? Quem já comeu mexidão aqui? Deixa eu ver. Quem nem sabe o que é mexidão. Quer ver uma coisa? Olha para cá. Escuta aqui. Quem sabe o que é serraia? Levanta a mão, quem sabe o que é serraia? Só quem sabe o que é serraia? Quem já comeu serraia? Um monte não sabe o que é serraia. O que será? Eu fui criado com serraia. O que é serraia? Eu sou o Almirão do Brejo. Meu pai fazia polenta e mandava fazer cedo no Ribeiro para pegar serraia. Se cortava serraia, fazia estrago, nós comia polenta com serraia. Desde criança eu já vim comer. Eu já vim trabalhar com missões, sabe? Desde criança eu já vim com missões. O negócio não foi fácil. Fui conhecer a Luiz Helena com 12 anos de idade. Nem sempre os caminhos de Deus para o missionário são confortáveis. Mas fique tranquilo, porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas Ele não vai te abandonar.
Diga assim comigo, toda prova. Está fraco, diga toda prova. Tem começo, tem meio, mas tem fim. Na vida do missionário não é diferente. Deixa eu correr aqui, irmãos. Eu até esqueci, deixei esquecer esse esforço aqui. Era necessário passar por Samaria. Jesus encontra aquela mulher. Ele sabia do que estava acontecendo. Ele disse: me dá água. Ela disse: mas como sabe? Tu não conhece o que acontece. Olha que os judeus não se comunicam com os samaritanos. E tu pede beber a mim. Ele disse: me dá água. E quem beber dessa água vai tornar ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Jesus sabia. Eita, glória. Jesus sabia. Ela está pensando que eu estou falando de uma sede física. E eu vou mais profundo ainda. Eu vou mais na necessidade dela. Naquele momento, Jesus já sabia do que ela estava precisando. Sabia como era a vida dela. Sabia do que ela precisava. Às vezes a pessoa chega até mim, até você, irmão. Não é dinheiro que ele quer. Não é nosso carro, não é nossa casa. Ele só está esperando uma palavra. Amém. Só está esperando uma palavra. Só isso. Às vezes ele não quer muita coisa. Ele só está esperando que você fale algo de Deus para a vida dele. Às vezes na fila da padaria, às vezes na fila do ônibus, às vezes dentro de um hospital. Ele só está esperando, alguém está esperando só que você fale de Jesus para ele. Não quer mais nada. Você está tão atribulado, tão atribulado. E se você olhar para ele e falar assim: Jesus te ama, é o suficiente para ele mudar a história da vida dele. Eu me recordo, irmãos, que nós estávamos evangelizando na madrugada. E debaixo da marquise ali no Parque Dom Pedro, nós estávamos evangelizando, a nossa equipe passando com o carro. E tinha um rapaz deitado no chão, em cima de um papelão, e com um pano que ele se cobria. Paramos a nossa equipe, o carro, eu desci no meu carro, peguei um copo de café com leite, 2 pães, e fui até aquele rapaz. Ele estava deitado. Eu despertei ele do sono. Eu disse: moço. Ele acordou e eu disse: eu trouxe um café e um pão para você. Você aceita? Ele disse: eu quero. E eu me ajoelhei do lado dele, comecei a conversar. Eu disse: mas antes de eu entregar esse pão, esse café para você, eu preciso falar algo para você. Eu disse: Jesus te ama. Eu disse: Deus não te criou para você ficar jogado na sarjeta desse jeito. Eu disse: o amor de Deus pela sua vida é muito grande, irmãos. Você já foi numa igreja? Quando eu comecei a falar com ele, irmãos, ele encheu os olhos d'água e levantou. Fiquei de pé e ele olhou dentro dos meus olhos e disse para mim: eu sei que Jesus me ama. E você me ama? Eu disse: eu te amo em Cristo Jesus. Ele disse: então eu vou te pedir um negócio. Eu disse: o que você quer? Eu quero dinheiro, não quero mais nada. Só quero saber se você tem coragem de me dar um abraço. Eu disse: por que eu não lhe daria um abraço? Ele disse: que eu sou morador de rua. Faz 40 dias que eu não como banho. Eu estava usando uma jaqueta aí de Saint Laurent. Sou provado, mas sou abençoado. É isso aí! Usando uma jaqueta aí de Saint Laurent.
perfume importado. Ô glória! Eu tinha vindo num congresso que eu tinha ido pregar em São Bernardo. Ele disse, me deu um abraço. Abraçou comigo, encostou o ombro, encostou a cabeça do meu ombro, do lado esquerdo. Quando nós nos separamos, ele estava chorando. Eu disse, procura uma igreja. Ele disse para mim, eu prometo para o senhor que eu vou procurar uma igreja. Porque eu disse que o dia que alguém tivesse coragem de me dar um abraço, ia ser o dia que eu ia procurar mudança na minha vida. E fui embora. Os jovens da minha equipe disse, pastor, vai ficar, já feira do senhor, vai ficar com cheiro de morador de rua. Eu disse, isso aqui é água lá. O mais importante para mim é uma alma. Aleluia! Fui embora. Semana seguinte, nós estávamos descendo ali por trás, onde tem a Folha de São Paulo, aquela padaria da Folha de São Paulo. Quando nós paramos, alguém veio na direção do meu carro, me bateu no vidro. Aí eu olhei, abaixei o vidro, disse, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor, o senhor não está me reconhecendo? Eu disse, sua fisionomia não me é estranha. Ele disse, eu sou aquele moço que pegou o pão e o café da mão do senhor lá debaixo do carro. Eu estou esperando vocês passar para dizer para o senhor, pastor, que eu aceitei Jesus. Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus em São Miguel Paris. Uma palavra muda uma vida. Aquela mulher precisava de Jesus. Era isso. Só isso. Jesus disse, você me dê dessa água. Quem beber dessa água vai continuar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe dei, nunca mais vai ter sede. Aí, irmão, para me encerrar, a mulher, depois de tudo isso, no encontro, ela volta para a cidade. E ela vai fazer o quê? Evangelizar. Ela vai anunciar. Encontrei alguém que disse tudo da minha vida, que mudou a minha história, que sabia tudo sobre mim, mudou a história da minha vida. Quando todo mundo achava que não tinha mais jeito, ele mudou a minha história. Se nós fôssemos ter uma oportunidade aqui nessa noite para ouvir testemunho, nós íamos ficar estarrecidos, irmão. Talvez nós íamos descobrir coisa que nem o pastor Fábio sabe. Ia sair coisa, como dizia meu pai, do arco da velha. É história que está escondida por baixo do tapete. Quem nós éramos lá atrás? Mas ele mudou a nossa história. Mas ele mudou a nossa vida. Aleluia. Hoje somos anunciadores do Evangelho. Aleluia! Porque alguém mudou a história da nossa vida. Para que nós pudéssemos, através do testemunho, anunciar o Evangelho para quem também está precisando. Glória a Deus. Deus não te chamou para você ficar sedentário. Eita, Deus não te chamou para você ficar de braços cruzados. Amém, aleluia! Não precisa cruzar o oceano. Não precisa ir para outros países. Eu aprendi que aonde estiver um pecador, ali está o campo missionário. Alguém só está esperando você falar de Jesus. Alguém só está esperando uma palavra. Só isso. Talvez ele já até olhou para você e disse assim, acho que esse cara é crente, mas ele não fala de Jesus para mim. Só está esperando isso. É a história da vida. Não depender só do pastor da igreja, depender só do departamento de missões, depender só de evento de missões. Não. Dizer, Deus,
partir dessa noite, eu quero ser diferente. Aleluia. Amanhã na condução, primeiro que encostar, eu vou falar de Jesus. Amanhã, quando eu for pegar o pão, eu vou falar de Jesus. A minha esposa, ela fala para mim assim: Jorge, você pega o microfone, você não quer largar mais. Porque eu só sei falar de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala na condução, eu não sei falar, eu vou falar de Jesus. Aleluia. Encostou na minha loja, eu falo de Jesus, irmão. Aí o camarada chega lá, escuta, quanto que é a chave? Isso é R$10 a cópia. Então, moço, mas você sabe o que é? O senhor mora onde? Eu moro aqui na Baixada do Glicério. O senhor já foi em alguma igreja? Não. Eu falei, então, procure uma igreja. Jesus é bom. Ele muda a sua vida. Depois nós fala da chave. Aleluia. Isso é uma mudança. Esse dia eu comecei a falar, conversando com um rapaz. Ele era distanciado da congregação cristã do Brasil e morava, sei lá, na Barra Raposo, lá pro final do mundo lá. Daqui a pouco eu olhei, ele estava chorando, ele disse para mim assim: quando a minha esposa vem fazer compra na Missy, eu vou deixar ela nas horas, eu vou vir aqui ficar conversando com o senhor. Eu falei: venha, rapaz, venha. Só isso, irmão. É uma palavra muda toda a história de um pecador. Amém. Amém? Amém. Você entendeu o que é missões? Missões é isso. Compromisso real. E entender o chamado. E aceitar o chamado. E ver que não é o caminho que nós escolhemos, mas é aquilo que Deus determina. A Igreja Batista aqui, Deus determinou esse caminho. Não adianta vocês querem correr, porque é por aqui o caminho. Aleluia. Amém? Amém. Vai acontecer muita coisa. O pastor Fábio já falou para mim de um projeto. Mas eu ainda continuo acreditando num outro mistério maior. Amém. Amém? Amém. Um outro mistério ainda maior. Eita, glória. Eu não tenho dúvida disso. Porque essa igreja, ela está preparada para invadir Samaria. Se coloca em pé, irmão. Agora eu queria fazer com vocês um momento África. Pode ser? Amém, irmão? Amém. Então coloca a Bíblia aí na cadeira. Coloca a Bíblia na cadeira. Levanta os dois braços. Isso. Espreguiça bem assim, irmão. África é um país alegre. É um país onde tudo se faz com adoração e dança. Até o momento da oferta, lá é dançante. Como minhas filhas casaram, engordaram, ficaram pesadas. Aí renunciaram, irmãos, que não aguentam mais. Falta orando, né, irmão? A outra agora é pastora. Mas isso não vai impedir de nós entrarmos na África, não. Amém? Amém. Solta aí, Márcio. Isso mesmo.
Glorificamos a Deus. Coisa linda. Glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Querido, Deus abençoe, pastor Fábio. Mais uma vez, gratidão. Amém. Deus continue abençoando. Continue orando por mim, orando pela nossa vida, orando pelo nosso ministério. Eu, se Deus permitir, no mês de junho, eu completo 63 anos de idade. Mas ainda gosto de pular, viu, irmãos? Pode dançar ainda. Continue orando por nós. Eu disse, pastor Fábio, se eu morasse mais perto, eu ia ficar nessa casa aqui. Mas sempre que Deus colocar no teu coração, meu contato o senhor tem. Tá bom? Para mim é uma alegria grande poder estar com vocês aqui. Mas antes de eu entregar esse microfone, eu queria perguntar se nessa noite tem alguém para Jesus. Alguém que quer uma mudança de vida. Talvez você já correu para tudo quanto foi lado e as coisas não mudaram. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que tem saída, tem jeito para você, tem mudança para você. Tem alguém que ainda não se decidiu para Jesus, mas que quer mudar de vida nessa noite? Não tem ninguém? Se não tiver, que Deus continue abençoando. Aplauda o Senhor. Fala mais forte em nome de Jesus, mais forte, mais forte. Tem alguém feliz? Tem alguém feliz? Esse lado tem alguém feliz? Esse lado tem alguém feliz com Jesus? Deus abençoe, meu pastor. Tem alguém feliz com Jesus? Eu não estou ouvindo, damos glória a Deus, aleluia, está vindo palma. Mais forte é para o Senhor. Ele é poderoso, Ele é poderoso.
concentrando na comunidade, no culto. O barulho era dessa multidão, mas um barulho. Aí eu pensei assim, pastor Jorge, meu Deus, que igreja é essa que nós vamos ministrar hoje? Gente, eram 10 pessoas e um negócio que parecia um balde feito de árvore, mas o balde quebrava. É muito poderoso. O culto são 5, 6 horas de culto. Dessas 6 horas de culto, 3 horas é só de adoração e dança. Aí depois oferta. E depois da oferta, 2 horas, 2 horas e meia de palavra. Aí quando acaba o culto, todo mundo que está no culto fica para receber a oração. São 7 horas de culto. E nós estamos às vezes com 2 horas e 10 minutos desesperados, porque amanhã nós temos compromisso. E de fato temos. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você está salvo. Amanhã você vai pegar um trem lotado, um metrô lotado, mas vai pegar um trem lotado com ar-condicionado. Amanhã você vai pegar um ônibus que tem um corredor expresso, que tem um lugar para você conectar seu celular e carregar. Mas tem gente que não tem nada, e a única coisa que eles têm é Jesus. E a gente dá muito valor quando a gente tem uma única coisa só, sim ou não? Então a gente aqui tem muita opção, por isso Jesus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Mas quem só tem Jesus, valoriza Jesus. Eu quero convidar você para cantar essa canção enquanto nós encerramos. E quero você refletir sobre tudo o que foi falado neste culto, sobre o testemunho do pastor Jorge. Hoje não deu tempo do pastor Jorge falar, mas quantos batismos o pastor Jorge fez aqui no presídio? Adriano Marquei, masculino, feminino. Quantas almas receberam Jesus dentro do presídio? Pelo trabalho de capelania feito pelo pastor Jorge e a sua equipe. Quantos dos meninos aqui acompanharam o pastor Jorge para fazer a comida e entregar para os moradores em situação de rua? Aquele Natalzão que vocês fizeram. Coisa de louco, irmãos. Deus está me chamando, amém? Existem algumas pessoas que estão na visão. E quem está na visão, eu não preciso falar 2 vezes. Nós temos as nossas 2 Samarias aqui no setor de. Deus me revelou 2 Samarias nesse lugar. Tem o Morro do Sabão, os evangelistas da Samaria 1. Glória a Deus. E nós temos o Jardim Maravilha, Samaria 2. Nós vamos continuar atacando esses lugares, amém? Na terça-feira retrasada teve culto aqui em Samaria 1. E não tinha quase ninguém da nossa igreja, mas terça que vem vai ter um culto aqui no Morro do Sabão e nós vamos invadir aquele lugar. Amém? Nós vamos invadir aquele lugar, levar a graça de Deus. A Vila Holanda, que não podem. Deus está esperando vocês. Não esperem o pastor. Vocês são todos missionários. Todos estão debaixo de uma autoridade tremenda. Amém? Não cabe mais ninguém aqui. Por isso que dia 6 a gente começa a obra da galeria. E quando acabar a obra da galeria, nós vamos procurar um lugar maior. Porque Deus está fazendo uma grande obra. Amém? Amém? Então, irmãos, orem pela vida do nosso missionário Sérgio Carniel, que está lá na África nesse momento, fazendo esse grande trabalho com nós outros. E oremos por todos os missionários que estão trabalhando também no Brasil, que estão trabalhando no América, na Europa. Mas essa é uma revelação que Deus pôs no meu coração há muitos anos, de cuidar daquelas pessoas, porque daqui eu posso fazer muita coisa, mas lá, alguém que já está lá será usado por Deus, amém? Então dá a mão para quem está do seu lado para a gente terminar esse culto com essa canção maravilhosa. Agora.
vocês. Deus abençoe todos os visitantes. Mais uma vez, vamos aplaudir Jesus para a vida dos nossos visitantes. Espero que vocês tenham sido muito bem recebidos. Quando tudo acabar, não esqueça de passar no nosso balcão de boas-vindas. Tem café, tem chá, tem balinha. E em breve teremos até uns biscoitinhos, né? Os irmãos vão trazer. Deixa eu profetizar, vou profetizar, né? Porque quando eu profetizo, acontece. Amém?